Uma boa noite a todos. Bom, o tema é sempre, quando é falado, é necessário a ajuda positiva de todos os nossos irmãos, porque normalmente são trazidos espíritos que ainda não têm uma evolução boa, né? Eles vêm para aprender também. Então é necessário que vocês me dirijam bons pensamentos para que a gente possa então desenvolver o tema a contento. No livro Ala 18, de Wilson Frungilo Jr., quem não leu e que gosta do assunto, é um livro bastante interessante. O personagem Roberto, ele passeando, fotografando pela cidade, ele viu um senhor em cima de um prédio sendo empurrado para a queda. E ele, então, ficou assustado, porque ele falava com um, falava com o outro, e ninguém tinha visto a pessoa, aquele suicida, né, no caso, ter sido empurrado. Ele então chamou a polícia, contou o que viu, e todos, após um exame bastante minucioso no prédio, nada foi encontrado, e ele então tinha as fotos que ele tinha tirado como prova. E ao mostrar a foto, eles perceberam que havia apenas a foto do senhor que tinha falecido. Não tinha foto de ninguém empurrando, e ele não compreendia o que tinha acontecido. Mas, pelo conhecimento que se tinha, só poderia ser um espírito que teria empurrado esse senhor para a morte. E como é que se provaria a existência do espírito, a sua comunicação conosco? Existem várias provas da existência do espírito, mas nós vamos nos ater a apenas uma. A de Moisés proibindo o seu povo de se comunicar com os mortos. Ora, ninguém proíbe algo que não existe, né? Ninguém aqui de Lourdes ou de Buritama proíbe as crianças de brincarem na linha do trem, né? Que não tem. E também a gente tem que lembrar de Jesus quando disse, quando forem oferecer, colocar a oferenda no altar, e de primeiro reconciliar-vos com os vossos inimigos.
Por que essa preocupação de Jesus? Simplesmente porque a morte não nos livra daqueles a quem prejudicamos. E que mais tarde irão nos procurar e nos acharão para o acerto de contas. Além disso, nós temos na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se os espíritos influem nas nossas vidas. E a resposta é de que era muito mais do que se supõe. E que muitas vezes são eles que nos dirigem. É assim que acontece a obsessão. E o que é obsessão? É a ação insistente, negativa, dominadora de um espírito sobre outro, quer seja encarnado, quer seja desencarnado. Apenas para ilustrar, nós temos obsessão de encarnado para encarnado, que são dois espíritos, de encarnado para desencarnado para desencarnado e para desencarnado para encarnado, que é o que a gente mais fala, né? Tem até um acontecimento de um senhor que procurou o centro espírita porque ele não conseguia dormir e ele já tinha feito alguns tratamentos e não conseguia, não dormia. E aí, numa reunião de desobsessão ou de orientação mediúnica, um espírito veio e se declarou como sendo aquele que não o deixava dormir. E explicou o porquê. Ele falou, porque toda vez que ele dorme, ele vem atrás de mim me bater. Então eu faço com que ele fique dormindo para eu não apanhar. Quer dizer, a obsessão era do encarnado para o desencarnado, né? E será que a obsessão, esse problema tão grave de um espírito sobre o outro, será que é castigo de Deus? Nós sabemos que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Nós temos o nosso julgador, o nosso juiz, dentro de nós mesmos, que é a nossa consciência. Então é ela que dirige toda a nossa vida, né? E as necessidades do nosso aprendizado. Por quê? As causas da obsessão são as nossas imperfeições morais, os nossos vícios, os nossos erros pretéritos e a nossa falta de ação no bem, porque nós não somos responsáveis apenas pelo mal que nós fazemos. Também
somos responsáveis pelo bem que nós deixamos de fazer. E essa ação de um espírito sobre o outro se faz mente a mente. É uma questão de sintonia, porque a nossa mente, ela transmite e recebe. Ela é transmissor e receptor das ideias. Então, depende dessa sintonia que nós temos essas ideias negativas que nos impulsionam para fazer as coisas erradas, né? Às vezes a ideia que nos vem é tão esdrúxula, tão negativa, que a gente fala, não, isso é um absurdo, essa ideia não é minha. Mas a insistência vai fazendo com que não pareça assim tão absurda, e a gente vai entrando naquela sintonia com o nosso obsessor. Existem 3 tipos principais de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples são essas ideias que vêm, que nos encaminha, nos induzem aos vícios, a atitudes que normalmente a gente não faz, atitudes totalmente diferentes, né? Uma ruína moral. O segundo tipo, que é a fascinação, é o tipo de obsessão mais difícil de se tratar. Porque a pessoa se compraz com aquelas ideias. Ele está tão fascinado que ele acredita que aquelas ideias são boas. E por esse caso é a obsessão mais grave e que trava a evolução, principalmente dos médiums. Porque o médium, com aquelas ideias, e ele fica fascinado, ele passa a acreditar que aquelas ideias, aquele espírito é do bem. E apesar dos outros não acreditarem, ele está fascinado por aquela ideia. E ele então, acreditando piamente naquilo, ele começa a se afastar daqueles companheiros que o poderiam orientar, que o poderiam dar-lhe a crítica certa. Então eles começam a fugir daqueles companheiros, às vezes mudam de centro, chegando a ponto, muitas vezes, de fundar o seu próprio centro, onde ele vai ter toda a liberdade de dar as comunicações que ele acredita serem verdadeiras, comunicações de espíritos de escola, né? São Francisco de Assis, Allan Kardec e às vezes até Jesus Cristo, né? Então, pela fascinação que ele tem, que ele passa realmente a acreditar naquilo. O terceiro tipo seria a subjugação, em que a mente do
obsidiado fica totalmente dominada pelo obsessor, né? Existem algumas obsessões que são ditas obsessões por amor, né? É aquele espírito que não é tão raro aparecer na reunião e falar, ela é minha, ninguém pode ficar com ela, ou ele é meu, né? E é claro que isso não é amor verdadeiro, isso é posse, né? E o amor, o ódio, no caso, é um amor que enlouqueceu. E existem as chamadas obsessões por ódio, que são as mais comuns, né? E nas obsessões por ódio, dificilmente existe a cura numa só vivência, numa só encarnação. Normalmente existe aquele ódio tão grande, e normalmente é recíproco, porque um fez mal para o outro, e então eles reencarnam, obsessor e vítima reencarnam no mesmo núcleo familiar, às vezes várias encarnações, para que, com a convivência amorosa familiar, isso vai arrefecendo aquele ódio, né? E existe um envolvimento fluídico do perispírito como um verdadeiro processo hipnótico pela repetição das ideias. Como eu falei, a ideia no começo parece absurda, mas pela repetição eles vão criando situações dentro da mente da vítima. E isso acontece muitas vezes de casais se separarem, relacionamentos bons se deteriorarem, porque é colocado na mente de um deles que o outro está traindo. E os próprios espíritos que estão, o próprio obsessor, ele forja às vezes encontros casuais em que na mente do outro aquilo já é a prova de uma traição, etc. Né? E aí vem aquela pergunta, mas e aqueles que não são espíritas, não têm esse conhecimento, não têm salvação? E aí a gente tem que lembrar que Deus é Pai do espírita, do católico, do evangélico e até do que não acredita nele. E que todos nós temos um anjo de guarda. E basta orarmos. Não necessariamente o importante é o rótulo religioso. É o orar, né? É a oração, é a nossa defesa maior contra a obsessão, porque nós não temos ainda evolução espiritual suficiente para ficarmos livres da obsessão. Nós estamos, como diria a Rosi, farinha do mesmo saco, né? Todos estamos no mesmo rol. Então nós não temos ainda a evolução suficiente para nos afastar, né, da evolução. Então o importante é a oração. Orar e jejuar, né? A oração e o jejum. Mas não é o jejum de deixar de comer, né, qualquer coisa. É das nossas paixões. É o jejum moral,
né? Que nós temos que olhar, orar e vigiar. Olhar para nós mesmos, para dentro de nós, para nós compreendermos os nossos erros, os nossos vícios, fazer a nossa reforma íntima, para assim podermos nos livrar ou ter a assistência de espíritos bons para nos ajudarem, né? Que nós somos o que nós pensamos e chegamos a ser a soma de todos aqueles que pensam como nós pensamos. Tem um ditado que diz, né? Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. O brasileiro já mudou isso, né? Dize-me com quem andas e eu te direi quanta cerveja você tem que levar, né? Mas nós podemos mudar isso para dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Porque depende do nosso pensamento. Nós escolhemos a nossa companhia. Isso vale tanto para o material como para o espiritual. Porque quem vai numa reunião, vê uma pessoa chegar, ela conversa um pouquinho, de repente ela para no outro, conversa, no fim ela está num grupinho lá e que fica naquele, né? Outro, então as vovós falando dos netos, as meninas falando de namorado, mas cada um tem a sua afinidade, cada um escolhe as suas companhias, né? Porque nós temos que entender que o amor é a maior força que nós temos. E é o sentimento maior que a gente pode sensibilizar o obsessor. Então, o tratamento começa pelo amor. E a prevenção, a nossa vacina contra a obsessão, é a caridade. É nós sentirmos a dor do outro, termos empatia com o outro e podermos ter sempre amor no nosso coração para essa energia muito grande que vai sensibilizar as pessoas que de nós se aproximam, quer material, quer espiritual. Então, nós temos também os passes, né? Que é um remédio para a obsessão, o tratamento espiritual, a água fluidificada, as palestras. Então, e quando a gente vem ao centro, nós estamos trazendo o nosso obsessor. E ele aqui também vai ser evangelizado. Porque a gente tem que lembrar que o obsessor também é um sofredor. Ele tem talvez sofrimento igual à sua vítima. Então, a gente tem que pensar em termos da cura também do obsessor e da sua vítima. E essa cura se dá pela mudança de um ou do outro e
pela orientação de terceiros que podem, dentro do centro, orientar tanto o obsidiado quanto o seu obsessor. E nós porque ele também, o obsessor também precisa da cura, tanto quanto nós, para a sua própria evolução, para a sua própria felicidade. Então, vamos lembrar das palavras de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o nome comprido, o médico dos médicos, o médico dos pobres, como era chamado no Rio de Janeiro, que ele disse sobre a obsessão: a razão declina, a vontade enfraquece, os sentimentos se deterioram e os hábitos mudam. São sempre vítimas de uma vingança anterior. A que deram motivo, né, a vítima, pela sua equivocada conduta. Então, vamos sair da nossa zona de conforto, né, da nossa selva, e vamos tentar nos modificar para melhor e procurar sentir a dor do nosso próximo, fazer essa distribuição do amor que nós temos, que muitas vezes a gente nega até um sorriso que faria muito bem a outra pessoa, e aí certamente nós estaremos livres da obsessão. Obrigado a todos pela energia boa que certamente veio para nós.